Você consegue imaginar viver um tempo em que a resposta chega antes mesmo da espera terminar? Um tempo em que uma bênção alcança a outra tão rápido que não existe espaço para falta, atraso ou escassez? Porque é exatamente isso que está escondido em Amós 9:13. E o mais impressionante é que quase ninguém percebeu. Esse versículo não é apenas uma promessa, é uma chave espiritual de aceleração sobrenatural. Nos próximos minutos, você vai descobrir o princípio bíblico capaz de destravar um fluxo de abundância tão poderoso que os processos começam a se encurtar diante dos seus olhos. Uma revelação explicada por Florence Scovel Shinn, à luz da palavra, mostrando como Deus alinha tempos, abre caminhos invisíveis e faz a provisão chegar até você, quando tudo ainda parece cedo de... Mesmo que você tenha esperado por anos, mesmo que tudo na sua vida pareça lento, travado ou fora do tempo, imagine esta cena descrita pelo profeta. O agricultor ainda está recolhendo a colheita, e o semeador já aparece logo atrás, pronto para plantar de novo. Quem pisa as uvas quase esbarra naquele que já lança novas sementes à terra. Não existe pausa. Não existe escassez. Não existe vazio entre uma bênção e outra. Tudo acontece em um fluxo tão acelerado que o natural já não consegue explicar. E a Bíblia não está falando apenas sobre agricultura. Ela está revelando um estado espiritual, onde Deus elimina a distância entre esforço e resultado. Um tempo em que aquilo que demoraria anos começa a acontecer em meses. Um tempo em que portas se abrem, conexões surgem e respostas chegam antes mesmo da ansiedade crescer. Florence Scovel Shinn entendeu algo que muitos nunca aprenderam. Deus não age apenas na quantidade da bênção. Ele também age no tempo dela. E quando o tempo é alinhado pela fé, a abundância deixa de caminhar lentamente. Ela começa a se mover com velocidade sobrenatural. Não pela força humana, não pelo desespero, mas pelo alinhamento divino. Em meio às crises financeiras de Nova York, enquanto muitos afundavam no medo e na escassez, Florence ensinava que algumas pessoas viviam colheitas rápidas, quase inexplicáveis. Enquanto uns permaneciam presos na demora, outros pareciam entrar em um fluxo onde tudo começava a acontecer no momento certo e mais rápido do que imaginavam. Deus amava algumas pessoas mais do que outras, mas porque poucas entendiam o segredo do ritmo espiritual correto. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de plantar, lutar, acreditar e sentir que a sua colheita nunca chega. Você ora, você trabalha, você faz a sua parte, mas parece existir um atraso invisível entre você e aquilo que tanto espera. E o pior não é apenas a demora. É a sensação silenciosa de olhar para a vida dos outros avançando enquanto a sua permanece parada. Isso machuca, porque em alguns momentos parece que Deus está abençoando todo mundo, menos você. Mas Amós 9:13 revela uma verdade forte, desconfortável e ao mesmo tempo libertadora. O problema nem sempre é falta de bênção. Muitas vezes é falta de alinhamento com o tempo de Deus. E essa é a boa notícia. Porque esse alinhamento não exige perfeição. Não exige anos estudando teologia. Não exige posição espiritual elevada. Ele exige entendimento. Porque quando você entende o ritmo divino, algo muda dentro de você. Você para de atrasar a própria colheita com medo. Para de bloquear oportunidades com dúvida. Para de usar palavras que sabotam aquilo que está tentando construir. E começa a viver em sintonia com um fluxo onde fé, palavras e ação caminham na mesma direção. É nesse momento que o tempo começa a acelerar.
Florence dizia que muitas pessoas até plantam certo, mas continuam vivendo fora do ritmo da fé. E antes de entender como esse princípio funciona na prática e por que tão poucos experimentam essa aceleração espiritual, você precisa conhecer a mulher que descobriu esse segredo bíblico justamente quando tudo ao redor dizia que já era tarde demais. Para sonhar, nem velha demais para recomeçar. Mas estava naquele lugar silencioso e perigoso, onde muitas pessoas começam a acreditar que perderam a própria oportunidade. As contas aumentavam, as portas não permaneciam abertas, e todo o esforço parecia chegar tarde demais. Florence não via aquilo como falta de fé. Ela entendia de outro modo. Era um desalinhamento de ritmo. Ela acreditava em Deus, mas ainda não tinha. Florence abriu a Bíblia sem pressa. Ela não estava procurando apenas um milagre imediato. Estava procurando entendimento. Foi então que seus olhos encontraram as palavras do profeta Amós, descrevendo um tempo extraordinário. Um tempo em que a colheita alcança o plantio e a abundância flui sem interrupção. Aquela imagem atravessou sua alma como um choque espiritual. Porque naquele instante, Florence percebeu algo que mudou completamente sua forma de enxergar a vida. Deus não estava prometendo apenas uma bênção para o futuro. Ele estava revelando uma dimensão espiritual onde o atraso perde o controle sobre a vida de quem está alinhado com ele. E então ela entendeu o erro que tantas pessoas cometem. Passam a vida inteira tentando convencer Deus a agir mais rápido, enquanto o céu espera apenas que elas alinhem sua fé ao ritmo divino. Não era Deus que estava demorando, era o desalinhamento interior que estava interrompendo o fluxo. Naquela noite, Florence percebeu que fé verdadeira não é ansiedade disfarçada de oração. Fé verdadeira é entrar em sintonia com o tempo de Deus, até que suas palavras, pensamentos e expectativas. Naquela noite, algo mudou dentro dela. Sua oração deixou de ser um pedido desesperado por velocidade e se transformou em uma declaração de concordância com o tempo divino. Florence parou de implorar para que Deus acelerasse tudo. Em vez disso, começou a pedir sabedoria para caminhar no ritmo certo. Ela não queria mais pular etapas, queria entrar em alinhamento. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Pouco tempo depois, portas que antes levavam meses para se abrir, começaram a se abrir em semanas. Situações complicadas passaram a se resolver de maneira leve, quase improvável. Projetos que pareciam longos e travados começaram a fluir com uma rapidez que ela nunca tinha experimentado antes. Mas atenção, não era pressa humana, era precisão divina. Porque quando algo acontece fora do tempo certo, gera confusão. Mas quando acontece no tempo de Deus, tudo se encaixa sem esforço excessivo. Esse princípio é antigo, profundo e está presente desde o início da Bíblia. Desde Gênesis, Deus cria pela palavra e governa pelo tempo. Nada no céu acontece atrasado e nada acontece antes da hora perfeita. Existe um ritmo espiritual sustentando todas as coisas. E quando uma pessoa aprende a se mover nesse ritmo, ela para de viver em constante atraso e começa a experimentar um fluxo onde portas, oportunidades e respostas chegam no tempo exato. Existe o haja e existe o no tempo determinado. Deus não trabalha apenas pelo poder da criação. Ele também trabalha pelo poder do tempo perfeito. Desde o princípio, o céu funciona assim. A palavra libera a promessa, mas o tempo certo manifesta a promessa. Jesus entendia esse ritmo perfeitamente. Quando transformou água em vinho,
Ele não acelerou o processo humano por desespero. Ele introduziu uma realidade celestial dentro do tempo natural. O que levaria meses para acontecer, aconteceu em instantes. Não porque havia ansiedade, mas porque havia alinhamento absoluto entre a vontade do céu e o momento certo. E quando Jesus disse, "Se creres, verás a glória de Deus", ele não estava ensinando ansiedade espiritual, estava ensinando alinhamento. Porque a fé verdadeira não tenta forçar Deus a agir antes da hora. A fé verdadeira entra em concordância com o céu, até que o impossível encontre espaço para acontecer. Muitas pessoas vivem cansadas porque estão tentando acelerar pela força aquilo que só pode florescer pelo alinhamento. Mas quando você entra no ritmo divino, o que parecia travado começa a se mover. O que parecia distante começa a se aproximar. E aquilo que levaria anos pode começar a acontecer em um tempo que desafia toda a lógica humana. Florence dizia que esforço sem direção se transforma em cansaço espiritual. E Amós 9:13 não fala sobre pessoas correndo mais rápido. Fala sobre pessoas andando no tempo certo, até que uma etapa começa a alcançar a outra. Isso é abundância sobrenatural. Quando Deus remove atrasos desnecessários e faz o fluxo voltar a acontecer. E poucos vivem isso não porque seja algo exclusivo, mas porque exige algo raro: alinhar palavras, decisões e expectativas ao ritmo divino. Porque não basta apenas plantar certo, é preciso caminhar no tempo da fé. E antes de avançarmos para histórias reais de pessoas que experimentaram essa aceleração, existe algo que precisa ser selado. A fé se fortalece quando é declarada. Jesus declarava publicamente, e Florence ensinava seus alunos a escrever decretos espirituais, porque escrever é assumir posicionamento diante do céu. Quando você declara com consciência, deixa de viver em expectativa passiva e entra em concordância ativa com aquilo que Deus está liberando. Então faça isso agora, com calma. Não escreva por hábito. Pare por alguns segundos. Respire fundo e reconheça a presença de Deus aí onde você está. Não como alguém desesperado por respostas rápidas, mas como um filho que aceita o ritmo perfeito do céu. Agora vá aos comentários e escreva exatamente assim: "Estou alinhado com o tempo de Deus e minha colheita não se atrasa." Escreva como quem sela uma decisão. Porque quando você declara isso com fé, o céu não ouve apenas palavras, ele vê um coração em concordância. Deus não acelera a confusão, ele acelera alinhamento. E agora, veja o que acontece quando alguém para de lutar contra o tempo e começa a caminhar com ele. A primeira história é de uma mulher que não pedia dinheiro. Ela pedia direção. Trabalhava há anos no mesmo lugar. Era dedicada, fiel, mas sentia a vida parada. Tudo parecia quase reconhecida, quase promovida, quase prosperando. Até que entendeu algo poderoso. Deus não apenas abençoa, ele também mostra o caminho. Então ela tomou uma decisão simples, mas alinhada. Saiu de um ciclo que Deus já havia encerrado. E em menos de 2 meses, o que levaria anos aconteceu. Uma nova oportunidade. Uma nova provisão. Uma nova fase. Não foi sorte. Foi direção divina seguida de ação. A segunda história é de um homem que vivia apenas sobrevivendo. Pagava contas, ajudava a família, mas nunca avançava. Até perceber que prosperidade não é apenas ganhar mais. É aprender a administrar, decidir e se posicionar com sabedoria.
quando mudou sua mentalidade, tudo começou a mudar junto. Pequenas decisões abriram grandes portas. E pela primeira vez, ele não experimentou apenas estabilidade financeira, mas paz. A terceira história é de uma jovem que se sentia atrasada na vida. Depois de perdas e frustrações, ela acreditava que tinha perdido tempo demais. Até ouvir algo em oração que transformou tudo. Você não está atrasada. Está sendo reposicionada. E quando ela parou de correr atrás do tempo perdido, as portas começaram a se alinhar no tempo certo. Tudo começou a chegar junto. Como Amós descreve, quem colhe encontra quem planta, e quem planta já vê algo amadurecendo. Não era esforço humano acelerado, era o ritmo divino sendo restaurado. E aqui existe uma verdade importante. Deus não acelera para gerar confusão. Ele acelera quando existe alinhamento. Quando você aprende, quando você ouve, quando aceita ser guiado e não apenas socorrido. A abundância não corre atrás de quem vive em desordem. Ela flui em direção a quem está alinhado com o tempo do céu. E agora chegamos ao ponto mais delicado e talvez o mais poderoso desta mensagem. Existe uma forma específica de entrar nesse fluxo de aceleração sobrenatural. E ela exige responsabilidade espiritual. Tiago diz que da mesma boca não podem sair bênção e maldição, porque palavras carregam direção. E é aqui que muitos se perdem. Pedem prosperidade, mas continuam falando atraso. Pedem portas abertas, mas vivem declarando medo, escassez e derrota. Florence alertava sobre isso o tempo todo, porque o céu responde à concordância, não à confusão. Oram por avanço, mas continuam declarando medo. Pedem abundância, enquanto repetem escassez. Talvez isso pareça simples demais, mas esse é exatamente o ponto. Deus não complica. Quem complica somos nós. O pai mostra caminhos claros, mas espera que o filho aprenda a caminhar por eles. Isaías 48:17 não diz apenas que Deus prospera. Diz que ele ensina a prosperar. E ensinar exige aprendizado. Aprendizado exige mudança. Porque não basta pedir uma vida nova mantendo a mesma mentalidade, as mesmas palavras e os mesmos padrões. O alinhamento começa quando sua fé, suas declarações e suas decisões passam a andar na mesma direção. Florence entendeu algo profundo nesse princípio. Prosperidade não começa fora, ela começa dentro. Não é apenas uma bênção recebida, é uma instrução obedecida. Quando o coração aprende, o tempo se ajusta. Quando a mente se alinha, as etapas começam a se conectar. É isso que Amós 9:13 revela. O que colhe alcança o que planta, porque já não existe atraso entre decisão e resultado. E agora, preste atenção. O decreto que Florence ensinava não vinha do desespero. Vinha da concordância com a direção divina. Ele não implora, ele concorda. Então escute com atenção e com o espírito aberto. Senhor, eu recebo com gratidão a instrução que vem de ti. Tu me ensinas a prosperar no caminho em que devo andar. Eu paro de lutar contra o tempo e me alinho ao teu ritmo. Minha colheita encontra minha semeadura, porque estou ajustado à tua vontade. Agora pause por alguns segundos. Não repita ainda. Apenas sinta. Escute mais uma vez. Mas agora deixe essas palavras descerem do entendimento para o coração.
Tu és o Deus que me ensina a prosperar. Eu ouço. Eu aprendo. Eu obedeço. E por isso o tempo responde. Isso não é apenas uma frase bonita. É um alinhamento espiritual. Porque quando você declara isso com fé, deixa a posição de quem vive apenas pedindo socorro e entra na posição de quem aceita ser guiado. E isso muda tudo. Quando você diz, tu me ensinas, reconhece que Deus tem direção para a sua vida. Quando diz, no caminho em que devo andar, abandona a ansiedade de tentar controlar tudo sozinho. E quando declara que a colheita encontra a semeadura, você entra em concordância com o tempo restaurado de Deus. Não é pressa, é alinhamento. Agora, entenda isso com clareza. Esse decreto não deve ser repetido por medo ou ansiedade. Florence ensinava que uma palavra dita com convicção tem mais força do que 1000 palavras carregadas de dúvida. O melhor momento para declarar isso é pela manhã, antes que o mundo fale com você. Antes das notícias, antes das preocupações, antes das vozes externas. Faça isso em silêncio, com gratidão e coração firme. Depois disso, não entre em desespero. Apenas siga com ações alinhadas. Porque Deus não acelera aquilo que alimenta ego. Ele acelera aquilo que está conectado ao propósito. E quando a abundância chega, ela traz responsabilidade. Jesus disse, a quem muito é dado, muito será pedido. Por isso, esse princípio não serve para controlar resultados, serve para alinhar destinos. Talvez você esteja perguntando, mas onde entra o sacrifício? A resposta é simples. O sacrifício foi na cruz. O que Deus espera agora é fé obediente. Porque a graça libera, mas a fé alinhada se move. E se enquanto você ouvia isso algo se aquietou dentro de você, se um peso saiu, se uma clareza apareceu, talvez isso não tenha sido apenas emoção. Talvez tenha sido reposicionamento espiritual. Porque talvez o problema nunca tenha sido atraso. Talvez você apenas estivesse fora do ritmo certo. E se isso tocou você profundamente, então este não é apenas mais um vídeo. É um ponto de virada. Por isso, curta este vídeo agora. Não por algoritmo, não por números, mas como uma declaração visível de fé. Romanos diz que a fé não é apenas acreditada no coração. Ela também é confirmada por atitudes. E quando você clica em curtir, está dizendo, eu concordo, eu recebo, eu me alinho. E se você conhece alguém cansado de correr sem sair do lugar, alguém que ora, mas sente que tudo sempre chega tarde, compartilhe este vídeo agora. Porque Provérbios revela uma verdade poderosa. A alma generosa prosperará. Quando você compartilha uma direção que liberta, você não perde. Você amplia o fluxo sobre a própria vida. E tudo que você ouviu até aqui não toca apenas o espiritual. Isso transforma pensamentos, decisões, comportamentos e até a maneira como você reage ao futuro. Florence ensinava algo profundo. Deus não responde apenas a pedidos. Ele responde a posturas alinhadas. Desde o início das Escrituras, vemos que existem leis espirituais tão reais quanto as leis físicas. E quando uma pessoa entra em concordância com essas leis, a vida começa a mudar de dentro para fora. Quando Gênesis descreve a criação, tudo acontece pela palavra. Deus fala e o tempo responde. Não existe atraso entre a ordem e a manifestação. E esse princípio nunca mudou.
O que mudou foi a forma como o ser humano passou a lidar com as próprias palavras. Quando alguém ora de um jeito, mas vive, fala e decide de outro, o fluxo se rompe. Não por castigo, mas por desalinhamento. Provérbios diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso não é apenas poesia, é princípio espiritual. A palavra organiza direção, comportamento e destino. Por isso, prosperar biblicamente nunca significou apenas ter dinheiro. Significa avançar com paz, clareza e alinhamento. Josué prosperou porque ajustava suas decisões à palavra. E quando o interior se ajusta, o exterior começa a responder. Menos desgaste, menos portas erradas, menos energia perdida tentando controlar tudo. A aceleração acontece porque você para de se atrasar. E até a ciência moderna começou a perceber isso. A neurociência mostra que aquilo em que você acredita molda a atenção, escolhas e reações. Romanos já ensinava isso há séculos. Transformai-vos pela renovação da mente. Quando a mente muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os resultados mudam. O que Florence ensinava espiritualmente, hoje também é observado no comportamento humano. Não como substituição da fé, mas como confirmação. Jesus disse: tudo o que pedirdes, crede que já recebestes. O problema nunca foi apenas pedir. Foi pedir sem alinhar pensamentos, palavras e atitudes. Tiago compara a dúvida a ondas instáveis. E a instabilidade não atrasa Deus, ela desorganiza o caminho. Por isso, quando você decide permanecer firme, sem voltar ao medo, algo muda. A gratidão sela, a ação confirma e o tempo começa a cooperar. Porque Deus não está tentando te empurrar à força para frente. Ele está te ensinando a caminhar sem tropeçar. Agora, feche os olhos por alguns segundos. Respire devagar. E imagine sua vida daqui a alguns meses. Não como fantasia, mas como alinhamento. Você acorda em paz, sem aquela sensação constante de atraso. As decisões já não pesam tanto. O futuro deixa de parecer ameaça. Você percebe que não está mais correndo atrás da vida. A vida começou a caminhar com você. Filipenses chama isso de paz que excede o entendimento. Não é emoção passageira, é segurança espiritual. E talvez seja por isso que você chegou até esta mensagem. Não por acaso, mas porque precisava entender algo importante. Você não está atrasado, está sendo alinhado. Cada espera, cada porta fechada e cada frustração tinham um propósito. Porque prosperidade verdadeira começa dentro. Você não precisa de validação humana para acessar isso. O reino de Deus já foi colocado dentro de você. Você é filho, você é herdeiro. E Deus ensina o caminho aos filhos que escolhem ouvir. Então, faça uma decisão interna agora. Continuar tentando controlar o tempo ou confiar que Deus está reorganizando tudo no momento certo. E amanhã, quando acordar, antes das distrações, antes do medo e antes da ansiedade, alinhe-se novamente. Não para implorar, mas para confirmar aquilo que decidiu crer. E agora, antes de terminar, inscreva-se neste canal e ative o sino. Não como hábito, mas como decisão de continuar crescendo espiritualmente. Porque transformação não acontece em um único momento. Ela acontece em caminhada. Este canal existe para lembrar você, semana após semana, que prosperidade não é correria, é alinhamento. Aqui você continuará aprendendo princípios bíblicos, decretos, salmos revelados e ensinamentos de Florence aplicados à vida real. Você não está sozinho nessa jornada.
Existe uma comunidade inteira aprendendo a caminhar no mesmo ritmo do céu. Leia os comentários, veja os testemunhos, fortaleça a sua fé. E no próximo vídeo, você vai descobrir o erro que faz muitas pessoas prosperarem e depois perderem tudo. Florence falava sobre isso com muita seriedade. Então permaneça, aprenda, cresça e permita que Deus sustente aquilo que Ele está construindo em sua vida. Aquilo que Deus determinou sobre você já existe no céu. O que muda agora é a sua posição diante da promessa. Você não sai deste vídeo apenas informado. Você sai alinhado. O tempo não é mais seu inimigo. A prosperidade não é mais um mistério. Você aprendeu o caminho. Agora, siga com paz, confiança e gratidão. E observe como tudo começa a se alinhar de forma firme, natural e sustentável. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó confirme sua palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.